Eita glória! Boa noite para vocês, boa noite a todos, que Deus possa nos guiar, né? Nos dar sabedoria para a gente entender o que Ele está querendo passar para a gente através desse devocional de hoje. Precisamos ter fé, confiar e acreditar que só Ele pode fazer o melhor para cada um de nós. Eu estou aqui, Elizabeth Guilhermino, em trazer para vocês esse devocional que eu prometi a vocês todos os dias, trazer para vocês o devocional noturno, né? Nosso devocional. E daqui a pouco eu vou descansar, né? Vou descansar. E vocês também precisam descansar, que amanhã é um novo dia, né? E a gente tem que ter força para a nova batalha, né? Todos os dias estamos guerreando com as coisas da vida, não é mesmo? Então, precisamos sempre nos colocar de pé diante do Pai, né? Com ânimo e com coragem, tá certo? E hoje eu vim trazer para vocês Marcos, o livro de Marcos, né? Eu fiquei de terminar o livro de Marcos, mas eu não vim falar o livro todo não, tá, gente? Eu vim trazer para vocês o versículo desse livro, do capítulo 5, bota aí no capítulo 5, eu trouxe para vocês um versículo que eu achei bem interessante, que é o versículo de número 35, que diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Você entendeu aqui? Vou ler mais uma vez. Espera aí, só um minuto. Vou ler mais uma vez. Tá mais pra cá. Capítulo 5, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 ao 36, tá bom? Então, ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Olha o que ele disse. Então, o que se entende aqui? Ele está dizendo que ele não precisava mais incomodar o mestre, incomodar a Deus, né? Mas entenda só, mas por que os nossos problemas nós levamos para Deus? Quando nós temos problema, nós levamos para Deus, não é mesmo? Mas por que nós levamos? Por que levamos os nossos problemas para Deus? Sabe por quê? É muito simples. Porque Ele é amoroso, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele está sempre presente onde nós estamos. E Ele se importa com cada assunto de nossas vidas, com qualquer coisa que aconteça na nossa vida, Ele se importa. Você entende? Então, por isso que Ele sempre nos convida a depositar nele as nossas cargas pesadas, né? Os nossos enfados pesados, as nossas dificuldades que nós não conseguimos resolver, né? Então ele nos convida a depositar sobre ele, né? Nossas cargas pesadas e até as que não são pesadas, né? Porque nós precisamos estar sempre em contato, em conexão com esse Deus que nós amamos, né? Então, por que nossos problemas são problemas para Deus? Por quê? Porque simplesmente Ele se preocupa conosco, com cada um de nós. Ele não quer ver que nós fiquemos esbaforidos, né? Cansados demais por tentar resolver um problema e não conseguir. Então, quando os problemas nos aparecem, que às vezes são problemas impossíveis, nós devemos entregar a Ele. Por que nós devemos entregar a Ele? Porque dessa forma nós estamos mostrando
que Ele tem o poder para nos ajudar, porque Ele é soberano e só Ele pode nos ajudar. Quando nós passamos momentos de dificuldades e até porque Deus, Ele permite, né? Ele permite que a gente passe por certos problemas para que a gente venha se fortalecer na fé. Sabe como? Porque a gente busca mais nele, que a gente chora, que a gente fala, Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo resolver isso. E aí a gente se torna perseverante na oração, né? E é a oração que nos fortalece, né? Porque ela nos fortalece e assim nós adquirimos mais experiência e vamos adquirindo maturidade na nossa fé. Você entende? A gente vai adquirindo maturidade na fé, a gente vai desenvolvendo, crescendo na fé. E assim nós nos aproximamos mais e mais de Deus. É assim que nós nos aproximamos mais dele. Por isso que ele permite que aconteça coisas na vida da gente, para que a gente se aproxime mais dele, para que a gente persevere, né? Então, essa fé faz com que nós adquirimos mais certeza de que ele cuida de cada um de nós, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Às vezes nós não conseguimos entender nada que está acontecendo, não é mesmo? A gente fica, meu Deus, não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou vendo movimento, eu não vejo nada e eu não consigo resolver tal coisa assim. Então, é nesse momento que quando nós entregamos para ele o nosso fardo, né, o nosso peso, a nossa dificuldade, é que nós percebemos o quanto ele nos capacita para a gente superar, seja qual for a dificuldade ou o problema. Você entende? Ele nos capacita. Então, quando nós oramos e colocamos o nosso fardo, os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos de Deus, nós estamos dividindo com Ele a responsabilidade que nós temos. Nós dividimos a nossa responsabilidade com Deus. Assim nós não nos sentimos tão pesados, né? Por quê? Porque quando nós dividimos, a nossa alma, ela fica mais em paz. Então nós descansamos mais, né? A nossa alma descansa. E aí a gente descansa o nosso interior, porque sai um pouco daquela preocupação que nós estamos tendo, e nós entregamos ao Senhor na oração, né? Nós entregamos a Ele, e Ele então nos dá o discernimento para a gente chegar a uma solução, né, do problema, da dificuldade que nós possamos estar passando. Você entende? Então, mesmo que não haja assim uma solução imediata na vida da gente, que às vezes não tem, a solução não vem imediata, né? A gente ora, clama, e a gente às vezes não entende por que a gente não consegue enxergar a solução, né? Mas quando a gente deposita essas nossas dificuldades, os nossos problemas na mão de Deus, né? Quando nós dividimos com Ele essa responsabilidade, nós ficamos mais leves, porque temos a certeza que Ele vai nos ajudar a encontrar a solução. O que você considera assim, que possa ter acontecido na sua vida que seja uma causa perdida? Você acha assim, meu Deus, essa causa está perdida. Ou então, quando você orou muito e não vê assim, não vê resultado, né? O resultado está longe de acontecer. E você fica naquela esperança, esperando e até se cansa, né? Fica cansado de tanto esperar. E isso faz com que às vezes, muitas das vezes, você enfraqueça na fé.
Por isso é necessária a perseverança. Por isso ele permite que a gente passe por alguma coisa para que a gente possa nos entregar para ele aquela dificuldade que nós estamos passando, aquele fardo que nós estamos carregando, que às vezes a gente fica tão cansado que a gente começa a murchar, né? A abaixar, né? Em vez de se inclinar e ter postura e buscar mais no Senhor. Você entende? Precisamos buscar mais. Então, eu quero que você entenda que às vezes o diabo, ele usa essas ocasiões de que a gente se enfraquece um pouquinho, né? Nessas ocasiões que assim, que você pensa assim, poxa, eu já orei tanto e não vejo nada acontecendo, não estou conseguindo ver nada. Aí o inimigo vem e começa a sussurrar no seu ouvido. Começa a sussurrar, olha, você não precisa incomodar o mestre, não. Você não incomoda o mestre, não, porque essa causa sua já está perdida. Então, você não deixe que esse sussurro penetre dentro de você. Porque dentro de você habita o Espírito de Deus, né? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, você não pode permitir que esse sussurro penetre dentro de você, porque esse sussurro é o próprio inimigo querendo te fazer desistir. Você entende? Então, eu deixei a janela aberta aí, o cachorro está latindo, parece estar aqui dentro, né? Vocês não reparem não. É que tem uma pessoa ali andando ali. Tem uma pessoa andando ali na rua. Então, vamos aqui o que interessa, né? Então, quando nós entregamos o nosso problema, aquilo que nós não conseguimos resolver na mão de Deus, nós estamos mostrando a nossa confiança nele. Nós estamos mostrando a certeza de que ele pode nos ajudar, né? Porque ele é soberano para resolver. Ele é soberano para resolver as nossas questões. E aí, mais que tudo, ele vem e nos honra, né? Porque os nossos problemas são problemas dele também. Porque nós dividimos com ele a responsabilidade, você entende? Nós dividimos a responsabilidade com Deus, aí ele vem e transforma a nossa vida, e assim como transforma a vida de muitos. Não só a minha, como a sua, de todos, de muitas pessoas que sofrem às vezes, por falta de trabalho, que sofrem às vezes por falta de um lar, que sofrem por às vezes se sentirem pessoas indignas, você entende? Então há esse problema que às vezes a pessoa sente, mas quando nós entregamos os nossos problemas na mão de Deus, né? Nós dividimos essa responsabilidade com Ele, então Ele nos ajuda a solucionar o problema. Ele vem e nos honra, né? E nós não podemos ter medo desse sussurro que vem, sabe? Para querer te tirar da presença, para querer te tirar a fé, né? Por isso que o inimigo fala imediatamente. Não, por isso que aqui no livro de Marcos está dizendo quando um dos guerreiros, né, os chefes guerreiro, foi até Jesus para falar com ele da filha que estava morta, né? Então, daquelas pessoas que estavam lá, daqueles soldados, ele falou para ele, né, disse para ele, né? Ele disse, não precisa mais incomodar o mestre, né? Querendo dizer que o Senhor Jesus não estava mais ali para atendê-lo, não iria ouvi-lo, né? Porque eles diziam que a filha dele estava morta, mas
Na verdade, a filha não estava morta. Então, nós precisamos dividir os nossos problemas com Deus. Quando nós dividimos os nossos problemas com Deus, nós sabemos que Ele vai nos trazer solução. Ele vai nos capacitar para que a gente se torne não só perseverante na fé, mas que a gente tenha capacidade de resolver aquele assunto que nós estamos com dificuldade de resolver. Você entende? Então, nossos problemas nós podemos levar para Deus porque sabemos e temos certeza que Ele é soberano, que Ele é amoroso, que Ele é onipotente, onisciente e está sempre presente na nossa vida. Medite nesse versículo, né? Leia essa parte, o capítulo 5 do livro de Marcos, se você puder, leia ele todo, leia, tá? Leia o capítulo todo, porque você vem falando lá desde do homem que estava endemoniado e que ficou curado, e depois vem falando da filha de Jairo, né? Que era um dos grandões lá que comandava o exército da época, né? Mas estava com problema com a filha. E aí ele foi até o mestre. E daquelas personagem que estava lá, disse então que ele não perturbasse mais o mestre, que ele não incomodasse, não perturbasse, não enfadasse mais o mestre, né? Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele respondeu, não temas, creia somente. Ele poderia crer que quando ele chegasse a filha estaria curada. Então, divida os seus problemas com Deus. Não divida com o homem, não, porque às vezes o homem, no modo geral, de dizer, tá, homem, mulher, seja quem for a pessoa, mas eu quero dizer, não divida com outra pessoa, porque essa pessoa não vai resolver o seu problema. Às vezes te dá até uma ideia, que é uma ideia que vai, em vez de te levantar, vai te afundar mais ainda. Então, quando você entregar o seu problema para Deus, aquilo que você não está conseguindo resolver, você pode ter certeza que dentro da soberania de Deus, dentro do amor que Ele sente, que Ele é amoroso, dentro da onipotência dEle, Ele vai te capacitar para que você chegue à solução do problema que você está passando. E aí Ele te honra. E como Ele te honra, você precisa honrar Ele também, tá? Você precisa honrar a Deus. Engrandecendo o nome dEle, louvando, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu consegui resolver tal coisa ser assim, porque o Senhor é comigo, né? Porque dessa forma nós estamos mostrando a soberania dEle. Então pense nisso. Medite, né, nesse capítulo, né, ou nessa frase, não precisa mais incomodar o mestre. Olha só, medite nessa frase, né? Será que nós não precisamos mesmo incomodar mais o mestre? Será? Eu acho que nós precisamos e muito dele, não é mesmo? Nós precisamos muito dele. Só ele pode resolver os nossos problemas, nos dando a gente a capacidade, né? Lembre-se que os nossos problemas são também de Deus. Todos os nossos problemas são problemas de Deus também. As nossas responsabilidades nós podemos dividir com Ele, porque Ele vai trazer a solução para a gente, tá? Então reconheça que Ele é um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe nesse mundo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, tá certo? Esse é o nosso devocional de hoje. Medite nessa frase ou leia o capítulo todo e medite cada versículo, cada movimento que vem contando, cada história que vem contando dentro do movimento do livro de Marcos, para que você possa refletir e entender que os nossos problemas são também problemas de Deus, que nós podemos dividir a nossa responsabilidade com Ele, que Ele nos capacita para resolver. Ele vem trazendo capacitação através da nossa perseverança em oração e buscar por Ele, tá certo?
Então não esqueça de orar, de agradecer a Deus por tudo. Peça a Ele sabedoria para que Ele possa desenvolver em você a sabedoria que nós precisamos, todos precisamos ter sabedoria, inteligência, ser pessoas pacificadoras, né? Andar em paz, onde quer que esteja, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos nos preparar para orar, para fazer a oração de meia-noite. Eu já meditei aqui nessa palavra e agora eu vou fazer a minha oraçãozinha. Minha oraçãozinha é um modo de dizer, tá? Eu vou orar com eu e Deus, né? Eu e Deus, no particular, somos nós dois. Já meditei na palavra, já entrei aqui, já li, já vi o que Ele falou comigo. Ele disse, divida o seu problema comigo, divida a sua responsabilidade comigo que eu vou te ajudar. E Ele ajuda. Creia nisso, tá certo? Então eu vou agora para minha oração, buscar em Cristo Jesus, sabendo que Ele vai resolver todos os meus problemas, tá bom? Não negligencie na fé, busque estar em oração com Deus, tá bom? Estou fechando aqui a minha Bíblia, estava lendo aqui, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre minha vida, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e que nós possamos ter uma noite plena, abençoada, dormir o sono do justo, né? Dormir o sono do justo e amanhecer feliz e alegre, para cantar muitos louvores para Ele, agradecer Ele por tudo e buscar nele a sabedoria que só Ele pode nos dar, tá bom? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Te espero aqui amanhã para o nosso devocional. Compartilhe esse devocional se você puder, faça isso. Dá um likezinho aí, aperta nessa mãozinha aí que você vai estar ajudando o canal, para esse canal desenvolver mais, tá bom? Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Tchau.